Uma palestra nesta quinta-feira, o ex-presidente Michel Temer criticou a ideia de revogar a reforma trabalhista. Beatriz Manfredini, o que disse exatamente Michel Temer? O ex-presidente Temer, Adriana, diz que revogar a reforma trabalhista aprovada durante o governo dele seria voltar para o século XIX, não passar para o século XX, né? Essa ideia aí de revogar algumas partes, algumas medidas da reforma trabalhista, ela vem sendo colocada em debate porque o PT diz que pode fazer isso se ganhar agora as eleições presidenciais de 2022, né? Inclusive, o ex-presidente Lula, que será o candidato do PT agora para as eleições do Palácio do Planalto neste ano, ele vem elogiando bastante o que vem sendo feito na Espanha, que estão mudando alguns pontos da reforma trabalhista por lá. Inclusive, ele esteve lá agora no início de janeiro. Apesar disso, o que diz o ex-presidente Lula é que ele pretende só atualizar alguns pontos dessa reforma trabalhista, como, por exemplo, a jornada intermitente e também a regulamentação para os trabalhadores de aplicativos. Diz que não pretende revogar nada. Já o ex-presidente Michel Temer, então, que estava, no comando aqui do governo federal quando a reforma trabalhista foi aprovada, ele disse depois o seguinte, que adaptações podem ser feitas na reforma dependendo das realidades momentâneas. Adriana. Ok, Beatriz Manfredini já volta já. Deixa eu receber a Amanda Klein conosco também nessa sexta-feira. Bem-vinda, Amanda. Então, Michel Temer, desde a polêmica de Lula falando sobre que, se eleito, revogaria a reforma trabalhista criada por Michel Temer, diz agora o ex-presidente Temer, então, que isso seria um retrocesso, seria voltar ao século XIX, concorda? Olha, Adriana, em termos gerais, sim, essa discussão, esse debate que começou sobre a reforma trabalhista não significa automaticamente que toda ela seria revogada, até porque advogados especializados em direito trabalhista com quem eu tenho conversado dizem que na prática isso seria impossível, muito pouco provável, porque esses itens já estão funcionando na prática. Empresários já adotaram, os trabalhadores já se adequaram e se adaptaram a essa nova forma de trabalho. Mas existem pontos, sim, que até teriam de ser vetados pelo presidente Temer no momento da reforma trabalhista em 2017 não foram, que precisam ser regulamentados, né? Por exemplo, eles me citaram várias coisas aqui, vários pontos, uma tabela de valor fixo para dano moral, uma falta de previsão para dano moral por morte do trabalhador em serviço, aquele ponto super polêmico da gravidez de gestantes, de grávidas em ambientes insalubres. Então isso precisaria talvez de uma revisão, provavelmente não, com certeza de uma revisão para os trabalhadores de aplicativos, que foi uma coisa citada tanto pelo ex-presidente Lula, até como pelo próprio presidente Bolsonaro, falta de direitos trabalhistas por trabalhador intermitente, que é o bico oficial, né? Um intermitente que trabalha à noite não tem direito ao adicional noturno, por exemplo, pela reforma. Então, assim, pontos que precisam ser regulamentados ou revisados ou revogados, mas não quer dizer que toda a reforma trabalhista será jogada no lixo. Isso é só um pontapé inicial para um debate que é frutífero e que tem que acontecer durante o ano eleitoral. Não significa que essa reforma será jogada no lixo. Isso é uma força de expressão e, naturalmente, não vai acontecer, até porque seria inviável. Olha, o presidente Michel Temer tem razão, né? Isso aí é o retrato do atraso de um passado que ninguém quer. Esta mini-reforma trabalhista, foi uma mini-reforma trabalhista, ela, na verdade, melhorou o ambiente de negócios. Melhorou, sim. Hoje, qualquer produto disputa com produto no exterior. E as nossas regras trabalhistas aqui são duras demais e difíceis para os empresários. Para o empreendedor, o funcionário, ele tem um custo. O nome disso pouco importa, se é 13º, férias ou justiça trabalhista. As empresas hoje têm como custo a justiça trabalhista. Antes era muito pior. Esta mini-reforma trabalhista melhorou o ambiente e desafogou até as varas trabalhistas pelo país, para você ter uma ideia. É preciso, sim, voltar a discutir a reforma trabalhista para aprofundar, atualizar. As relações já são diferentes, são prestações de serviço e não mais aquele trabalho antigo como antigamente. Então, o que é preciso é aprofundar na reforma trabalhista. Esse discurso de Lula é um flerte com o passado e uma ideia de populismo que a economia moderna já não aguenta, já não cabe mais.
Eu acho que tem outros pontos, né, Zé? Não sei se você concorda comigo, que naturalmente farão parte desse debate eleitoral. Por exemplo, nos anos do PT, havia um aumento real do salário mínimo. Havia até uma fórmula, né, que era o aumento da inflação do ano anterior, acrescentado do crescimento de 2 anos antes. E depois essa fórmula foi extinta, salvo engano, né, exatamente, uma lei em 2019, acabou não sendo prorrogada e essa fórmula acabou. E o que a gente tem hoje é só a reposição do salário mínimo pela inflação, ou seja, os trabalhadores estão há algum tempo sem o ganho real. Isso certamente voltará à discussão no ano eleitoral, principalmente com salários tão achatados e premidos pela inflação. A gente está em meio agora a uma discussão sobre um aumento para o funcionalismo público. Aliás, o presidente Bolsonaro tem até hoje para sancionar o orçamento. Saberemos finalmente se as forças de segurança serão as únicas agraciadas com aquele espaço fiscal aberto no final do ano, com a aprovação do orçamento de 1,7 bi. Vários outros funcionários públicos reivindicam esse aumento, auditores da Receita Federal, do Banco Central, do IPEA, peritos médicos, uma série de outras categorias, 1 milhão de funcionários públicos. E se o presidente Bolsonaro mantiver esse aumento só para as forças de segurança, isso pode levar a um agravamento da crise, potencialmente a uma paralisação, uma greve de maiores proporções, ainda não se sabe. Então, certamente, todos esses pontos farão parte do debate eleitoral. Tanto o aumento real do salário mínimo, certamente o PT voltaria com essa fórmula de aumento real, ou seja, acima da inflação, e também aumento para o funcionalismo público. É um debate populista, né? Um debate eleitoreiro, que não passa no Congresso. Tradicionalmente, em ano eleitoral, não se vota projeto polêmico assim. Neste caso aí, há sim uma disputa no serviço público e o presidente deve sancionar hoje o orçamento e vai indicar se vai usar 1 bilhão e 700 milhões de reais para reajustar os salários. Na verdade, uma recomposição de cargos ali na área de segurança ou um reajuste geral. Daria 1% se for um reajuste linear. Não acredito que o governo faça isso. Microfone Jovem Pan na Europa agora. A